Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. Bom dia, neste 21 de maio de 2018. Bom dia a todos que nos veem e aqueles que também não estão nos ouvindo. Bom dia, queridos ouvintes. Estamos nessa segunda-feira, ao vivo, com som e imagem. Olha que luxo. Eu, Lígia Fortes, e Cíntia Lanzoni. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Lígia, bom dia, bebês, bom dia, Frânio. A gente já começa o dia com emoção. Com emoção. Caiu água aqui antes, um pouquinho antes de começar. Tudo. Eu dei um tapa no copo aqui, gente. Então caiu vocês estão tudo. vendo a gente arrumando, porque a gente estava tudo. limpando o que aconteceu, né? Coisas do ao vivo e em cores, tá? Então, bom dia. Bom com dia. Alegria e emoção. Com alegria e emoção, estamos aqui no Conversar. É preciso. É preciso, né, Cíntia? O programa que leva a vocês o universo da mediação privada, ou seja, resolução de conflitos fora do poder judiciário. Ufa, que alívio, não é? Que alívio, que alívio. Vamos lá. Aqui pela Rádio BaruchFM.com, Cíntia. Com o apoio da Sucedere, Câmara de Mediação, Arbitragem e Práticas Colaborativas, com o nosso site no ar a partir do dia 1º de junho, agora, né? Temos reprise do programa às terças-feiras, às 19 horas, e às sextas-feiras, às 17 horas, lembrando que hoje estamos ao vivo, tá? A nossa transmissão também é pelo Face, Rádio Baruch FM. O nosso e-mail, né, que por enquanto é o e-mail da rádio, é o baruch.cruz@gmail.com, e pelo radiobaruchfm.com. Lígia, eu quero mandar um axé para alguns ouvintes. Um cheirinho, nossos, cheirinho, um axé, um abraço, um beijo. Exatamente, para uns ouvintes nossos assíduos, né? Eu vou falar um pouquinho agora, um pouquinho no meio, na hora do recrame. Nós vamos falando ao longo dos programas agora sobre os nossos ouvintes que falam com a gente, que dão buscam, o feedback do nosso programa. Um feedback, é isso aí. Vamos começar por uma especialíssima, minha filha, Rodara Lanzoni. Beijo, mamãe te ama. Ai, que coisa! E, vamos lá, agora vai para a parte séria. Ela não me falou que ia fazer isso, tá, pessoal? Mas tudo bem, vai. Larissa Tâmara, Amon Sudério, Cecília Chaim, Rafaela Chaim, Marcos de Oliveira, nosso fotógrafo special, né? Special, oficial. Cidalma, beijo, Cidalma, eu sou a única que da chamo... nossa alma. Eu sou a única que chamo Cidalma de Cidalma, beijo, Cidalma. Ângela, Elba, Cássia, Graci e outros mais que lembraremos. Todas Godoy, todas fortes, exatamente. Pessoal. Um grande beijo para todos vocês, obrigada por nos ouvir e passar a nossa onda de mediação para o mundo. Muito obrigada, continue aqui com a gente. Porque nós estamos aqui na baruchfm.com, a rádio que nós, com vocês... Bocolado, a rádio que a gente faz, compartilha e curte, pessoal. Então vamos lá. Compartilha com vocês. Vamos voltar para o nosso Leiê, né, da semana passada. Juntos e misturados pela Sucedere. É isso aí. A Câmara de Mediação, e arbitragem e práticas colaborativas. Eu tenho que colar, viu, gente? Não adianta, porque eu sou esquecidinha, a nova bonequinha da estrela. Já vem com amnésia. Hoje, pessoal, nós estamos aqui iniciando, como prometemos, um novo ciclo dos nossos trabalhos aqui, onde serão abordadas as questões relativas, afetas à mediação empresarial. E, por consequência, algumas coisas do direito empresarial, tão importante, com dados que, desde o agronegócio até a indústria pesada de maquinário, que tem uma representatividade enorme e que seguram a nossa economia, principalmente o agronegócio,
ultimamente, ele é que tem sido a estrela da economia brasileira. Então, existe ainda no Brasil uma certa resistência a Cíntia está pondo casaco aqui, e nós estamos prevendo um desastre, mas não aconteceu. Quietinha. O Afrânio já, né, deu uma... Mas é assim. Então, o que nós vamos trazer para vocês a partir de hoje, numa sequência de vários programas? Essa mediação empresarial, ela está ligada ao quê? Intimamente ligada à economia. A economia no sentido de se fazer economia e a economia no sentido de circulação de riquezas. Nós temos, hoje no Brasil, mais de 80 milhões de processos, para vocês terem uma ideia. Esses 80 milhões de processos não foram julgados ainda. Eles carecem de decisão judicial. Dentro desses 80 milhões de processos, nós temos assim um intervalo de tempo para que sejam julgados de 5 a 10 anos. Por quê? Porque o judiciário, ele não tem uma conduta, ele não tem um protocolo de tempo. Fica à mercê de cada juiz, de como cada juiz vai conduzir o processo. Gerir, né? Gerir aquele processo, seu tempo. E não tem essa gestão, na verdade, né, Cíntia? Porque, assim, o protocolo é o protocolo do Código de Processo Civil, né? Como também na área penal, o Código de Processo Penal. E o que acontece? Esses códigos, eles são atemporais, pessoal, né? O tempo, quem deve medir, quem deve se esforçar para encurtar, para as soluções dos problemas, dos conflitos que são levados ao judiciário, é o próprio judiciário. E nisso há uma falha enorme. Mesmo com os sejusques, mesmo com as câmaras de mediação privada, nós não temos um resultado satisfatório em termos de tempo do processo, da economia processual, já te dou a palavra, Cíntia, da economia processual. Esses princípios, se olha muito para a economia processual, são princípios que estão dentro das leis processuais, mas que não são, vamos dizer assim, olhados com respeito e atenção. Então as coisas se embolam, se enrolam e os processos ficam lá de 5 a 10 anos. E, infelizmente, como eu já disse em outros programas, o brasileiro é do litígio, né? E dentro da empresa dele, ele é ainda do litígio apaixonado. Ele não consegue perceber que aquela empresa é uma empresa, né? Ele meio que mistura a intimidade dele, né? Porque como nós também temos um país que mais de 80% são empresas familiares, e ainda são empresas familiares e com essa paixão, essa pessoalidade, que não é oriunda do direito empresarial, a pessoalidade não é oriunda do direito empresarial, mas os nossos empresários ainda confundem um pouco, e quando confundem, eles não percebem essa antiga possibilidade de solução dos seus problemas. Então, ele ainda acredita que levar a sua demanda, o seu problema ao judiciário é a única solução. Inclusive, quando se dá a sugestão, porque hoje em dia, eu e Cíntia, a gente se recusa a fazer uma advocacia que não seja colaborativa. O que é a advocacia colaborativa? É de levar as pessoas e as empresas, através dos seus empresários, seus sócios, a buscar resolver os seus conflitos, as suas questões intramuros, dentro da empresa, e com os seus pares fora da empresa, através da mediação, em primeiro lugar, através da mediação privada. Que não demanda tanto tempo, porque se for pensar na mediação que está embutida dentro do judiciário, também vai demorar muito, porque ela vem com os vícios que tem o judiciário, um deles qual que é? É a falta de gente para trabalhar, gente qualificada, é o acúmulo, mais de 80 milhões de processos. Desculpa, eu posso até ser cruel no que eu vou falar, tá, Lígia? Mas beira
uma falta de responsabilidade social. Sem dúvida. Beira uma falta de comprometimento. Né? Eu tenho um pouco de receio de falar dessa forma tão dura, né? Mas é a realidade. Não, é a né? realidade. Tanto que as empresas grandes hoje, que estão começando a entender a mediação extrajudicial, estão optando pela mediação extrajudicial. As grandes empresas, né? Você tocou num ponto, Cíntia, interrompi o seu Não, de jeito nenhum, não. Num ponto muito importante. O que se fala hoje em termos de mediação privada, fora do Poder Judiciário, é para grandes empresas, grandes corporações, grandes questões. E não é assim que funciona, pessoal. Não é assim. Vocês podem crer. Nós temos no Brasil mais de 50%, 52%, dados do Sebrae, de empresas pequenas, micro, que são o quê? Familiares também. Mais de 50%. E essas empresas sempre vão, em regra, e buscam um escritório de advocacia para o litígio, para ir para a briga. Então, é uma coisa que a gente lamenta muito, porque o custo de uma... Depois eu vou relembrar algumas, porque o nosso público agora ele vai se agregar, nosso público dos empresários, né? E às vezes alguns deles não escutaram as vantagens da mediação privada. Então nós vamos colocar aqui novamente, mas o que acontece? Você tem uma economia de tempo e de dinheiro, é quase uma consequência. Né? Você não gasta nem a metade, a pessoa que está envolvida num conflito não gasta nem a metade do que ela gastaria indo para o judiciário, e sem solução, isso que eu falo. Sem e o fase tempo, da sentença, né? Porque o tempo, em alguns casos, né, o tempo de fato, é como o direito penal, né? É dinheiro. O direito penal você está preso, então quer dizer, o tempo que o seu advogado demora para ir lá despachar um HC, você está lá dentro. Você está preso, né? Então, o tempo empresarial é muito precioso, porque para eu esperar aquela liminar ou aquela sentença, eu empresa, tá, gente? Eu não tô falando de eu, pessoa física, eu tô falando de eu, CNPJ. Quando sai aquela sentença ou aquela liminar, a minha empresa quebrou já. Não tem mais o que fazer. Aí o que eu faço com aquela liminar? Eu mando enquadrar e põe na sala. Porque ela não tem mais utilidade. Então, eu não, sinceramente, o que eu vejo hoje dentro do escritório, né, a Lígia me introduziu ao mundo do direito empresarial, porque eu, por formação, trabalho com outro direito, mas agora no direito empresarial, o que eu percebo é uma falta de comprometimento dos donos das empresas, porque quando eles chegam no nosso escritório, pouco se pode fazer na mediação extrajudicial. Você tocou num ponto muito importante, né, então, Cíntia? Para que deixar essa sangria? Isso, essa sangria acontecer. Os empresários, eles vão, primeiro assim, vão economizar, né? Vão economizar, então eu mesmo vou tentar resolver a questão. Muitas vezes é muito difícil, às vezes nem mesmo a mediação consegue resolver o problema, e aí você tem que ir para o judiciário. Então, o que precisa? É uma economia tola, porque você economiza agora e depois, o que acontece? A hora que a laranja já está no bagaço, toda espremida, você não consegue mais resolver aquilo, nem na mediação, tampouco no judiciário. Então, essa prevenção, essa coisa de você ter uma câmara de confiança, que você, ao invés de ter um advogado de confiança só, que é necessário, sem dúvida, eu e Cíntia somos advogadas, precisa sim ter um advogado assessorando a empresa constantemente, mas ter uma câmara de mediação para chamar de sua, para você consultar, olha, o que vocês acham? É mediável isso? Vale a pena fazer? Vale a pena chamar as partes e conversar? Sem dúvida, pessoal. Isso daí tem que ser feito, tem que ser uma nova cultura, uma nova forma de encarar os problemas. Até porque, né, Cíntia, no meio empresarial, como no meio da família também, principalmente com essas porcentagens altíssimas de empresas familiares, ninguém quer cortar vínculos, nem com a família, nem com intramuros, de novo, vou dizer, dentro da empresa, tampouco com fornecedores, com parceiros, com gente que fornece tecnologia. Ninguém quer isso.
E isso o judiciário não pode oferecer. Ele não consegue resolver isso, porque isso é muito sensível, é muito delicado. E não há, é que nem num ringue, não há tempo para delicadezas no judiciário. Muito difícil. Não é assim? É isso aí, Lígia. Agora o Afrânio já levantou a plaquinha dos comerciais. Nossa, já se passaram 15 minutos. É verdade. Eu só quero lembrá-lo, momento Cebolinha, só quero lembrá-los, falando nisso, ó, mais uma empresa familiar de sucesso, Maurício de Souza, né, que eu sigo, adoro. Um beijo. Cebolinha. Um beijo pra Cebolinha. Obrigado. Obrigada para você. Pela minha infância tão querida. Obrigada, Cebolinha. Agora vamos para os recrame, né? Recrame. Tem musiquinha de recrame, Afrânio? Que a gente está ao vivo, eu preciso colar. Colo tudo. Então, o Afrânio vai colocar a musiquinha do recrame. Peraí que eu já volto. Agora eu posso falar. Gente, ao vivo é uma loucura, é pura emoção. Vamos lá. O apoio é da Sucedere, Câmara de Mediação, Arbitragem e Práticas Colaborativas, com o nosso site no ar, eu e Lígia trabalhando arduamente no dia 1º de junho, tá, galera? A gente tá pensando até em fazer uma festa para comemorar, porque, olha, dá um trabalho que só Jesus na causa. Lembrando que temos, o programa vai ao ar again, né, nossa reprise, amanhã, terça-feira, às 19 horas, e sexta-feira, às 17 horas. Gente, a gente quer perguntar uma coisa para vocês. É legal ser ao vivo na segunda-feira, às 10, ou vocês estão com sono ainda? Porque a gente pode mudar para os outros dias, né? A gente faz um bem bolado aqui, a gente pode estar ao vivo na terça-feira, às 19, na sexta, às 17. Vocês precisam falar para a gente, porque daí a gente também se organiza, tá? A gente está testando tudo como tem que ser na vida, tá bom? A transmissão ao vivo pelo Fake Truque, radiobaruque.com, aqui não é .com, Cíntia, aqui é só Rádio Baruque FM, tá? No Fake Truque. O nosso e-mail, por enquanto, é baruque.cruz@gmail.com e também estamos no www.radiobaruquefm.com, tá bom? É a nossa Rádio Baruque, que a rádio que a gente faz, compartilha e curte e cola tudo da vida, né? Vocês veem que eu não lembro de nada, é uma coisa impressionante. Mas nada, vamos lá. É a emoção. É a emoção, é a emoção. Então, vamos lá. Vocês imaginem esses 80 milhões de processos. Não dá nem para imaginar. Esses processos que estão em litígio sem sentença, pessoal, eles como é que fala? Represam. A outra palavra não vou conseguir falar. Eles represam mais de 200 bilhões de reais. Estão represados nos cofres da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, que é onde se faz, dependendo da unidade da federação. Isso eu estou falando em termos, a Cíntia aqui vai estar quase chorando. 1 minuto de silêncio para esse valor, né? 200 bilhões. O que são esses 200 bilhões? São depósitos judiciais, porque não é raro, pelo contrário, é a regra que para você discutir determinados assuntos, conflitos, o juízo não aceita, por exemplo, um imóvel em garantia. Ele quer que você deposite o valor que está sendo discutido em juízo. E aquilo lá fica parado 10 anos, 8 anos, 5 anos. Então, essa é a cifra. 200 bilhões de reais estão represados no Poder Judiciário, sem poder movimentar. Então, quando nós falamos aqui de mediação empresarial, nós estamos falando de dinheiro, de movimentação da economia. E eu acho legal a gente trazer, conversar um pouco sobre isso, né, Lígia? Porque como nós vivemos numa sociedade que tudo é pecado, e você ter o seu dinheiro, pagar as suas contas e ser feliz é pecado, na verdade você tem que sofrer, né? Você tem que sofrer, você tem que faltar dinheiro no final, né? Já não basta o que acontece, né? Sim. Esse nosso querido presidente, não basta ele estar lá, você tem que, além de tudo, você tem que sofrer, né? Você tem que viver perigosamente, você tem que jogar o boleto para cima, e o que cair na mesa eu pago, o que cair no chão eu não pago. Então, na verdade, quando você pensa na sua empresa, você tem que tirar um pouco a paixão e colocar o profissionalismo. É isso que a gente está falando, né? O profissionalismo no sentido de vou dar certo, no sentido de, olha, gente, os empresários que deram certo na vida faliram pelo menos 6 vezes. Faliram, tipo, 0, sem dinheiro. Mas eles fizeram da vida profissional deles
uma coisa de números, de possibilidades, de conta, de uma câmera para chamar de si, né, de trazer os seus problemas financeiros para a realidade, né, e não ter vergonha. A gente vive, principalmente hoje no país, a gente está num problema, numa crise financeira, de estagnação de tudo, de falta de perspectiva de tudo, que faz com que os brasileiros tenham a vergonha, né? Eles têm vergonha de estar sem dinheiro. Gente, vergonha é não tratar o seu problema de uma forma produtiva, construtiva e finalizadora, profissional, né? Eu acho que... Cíntia, você sabe que esse volume que eu falei de 200 bilhões de reais que estão represados dentro do âmbito do Poder Judiciário é 4 vezes maior que a liberação de recursos do Fundo de Garantia, que foi feita em 2016, 2017. Lígia, eu não sei por que você está me magoando. Pois gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Parado. Muito dinheiro. Vocês percebem? Eu não sei se vocês estão percebendo a magnitude que a gente está mostrando para vocês. Na verdade, é um caminho contrário, é o caminho da possibilidade. Não é da falência, né? O que a gente está dizendo aqui olha, o direito empresarial faz parte do seu dia a dia, né? A mediação extrajudicial tem que fazer parte do seu dia a dia, em todos os âmbitos da sua vida. Seja você um grande empresário, seja você um pequenino empresário, por menor que você seja, você vai gastar... Você é relevante. É relevante para o país e vai gastar muito menos dinheiro, seu rico dinheiro, contratando, buscando resolver os conflitos através da mediação privada. E olha, vou dizer para vocês, a mediação no Brasil, ela cresceu muito e está muito especializada e muito eficaz. Essa parte empresarial, bem como a de família, que são de naturezas completamente diferentes, mas está muito refinada, pode oferecer serviços maravilhosos, muito bons, com resolução de em torno de 80% das coisas que são levadas a ela. E essas causas que são levadas à mediação, as pessoas cumprem os acordos. Assim, o índice de inadimplência, né, Cíntia, quanto é que é mesmo? É mínimo. É factível, né? É de 1%, não chega a 1%. Por quê? É factível, né? Você consegue discutir. Você constrói. Exatamente. A solução. A solução é factível. Não é uma coisa que você fala, meu Deus, eu vou ter que vender meu rim para pagar. Não, você vai continuar com seu rim, né? Você vai continuar com seus bens, vai continuar trabalhando, funcionando, porque é factível. É factível, né? Porque, assim, dentro de um conflito, sempre tem pontos, a gente vem falando isso aqui ao longo dos programas, mas sempre tem pontos de ligação. Não é? Se você romper com o seu fornecedor, vai ser ruim para você e para ele. Então, ele também tem que ter essa visão. Porque tem ali um ponto em que vocês precisam fazer o quê? Comercializar. Vocês precisam um comprar e o outro vender. Então, é preciso sempre conversar, pessoal. Mal falando, eu não estou fazendo uma propaganda necessariamente, mas o conversar é preciso. Exatamente. Precisa conversar. E, às vezes, as pessoas mesmas conversando não conseguem chegar a um resultado bom. Às vezes conseguem, sem dúvida. Você dá uma tentada ali, né? Você dá uma tentada, mas às vezes não conseguem. Nossa, esse programa passou voando, pessoal. Bom, não conseguimos falar nem metade das coisas que tínhamos para falar. Então agora, né, só faltam 5 minutos, a gente vai para conversa na varanda. Deixa eu só dar uma fechada rapidinha para falar para vocês o seguinte. Fala, bebê, rapidinho, o que você tá achando? A semana que vem, a próxima segunda-feira, nós vamos continuar esse tema. E é assim, a nossa política aqui é assim, não adianta correr também com as coisas, porque é um tema que a maior parte, 90% das pessoas não conhecem, e é tão importante, tá bom? Então nós vamos continuar, tem muita coisa boa para trazer para vocês. Nossa, gente. Que delícia, um abraço, Cíntia, e vamos agora? Lá, conversa na varanda. A Frânio, tem musiquinha? Ai, é tão chique esse... Até que eu esqueço que eu tenho que falar. Gente, o nosso Conversa na Varanda de hoje será um tema bem gostoso. Na verdade, eu, com essa minha necessidade de sempre trazer os temas para o mundo real,
É uma coisa minha, gente, porque eu sou meio disléxica. Nossa, e né? Eu lembro uma vez quando eu era pequena, eu não conseguia ter noção de número, né? 5, 10, era uma coisa muito etérea para mim. Eu tinha uma iluminada numa professora de matemática, que ela pegou 10 lápis, colocou na mesa e disse, Cíntia, isso é 10. Nossa, Lígia. Pra mim aquilo eu fiz, 10. Nunca mais. Esqueceu. Então, pra mim, eu tenho, que bonito, né? Eu tenho essa necessidade de trazer para o mundo real o que é meio etéreo, né? E para mim, direito empresarial era meio etéreo, agora está começando a ficar mais dia a dia, né? Então, para trazer vocês, ouvintes, para o meu mundo da realidade, de pé no chão, que eu sou taurina, eu sou com terra até o fio do cabelo, eu quero conversar com vocês sobre a história do comércio, do direito comercial, né? Isso, a gente na faculdade tem que ler vários livros, né? Para o direito comercial e para ter uma noção de contrato, aquelas coisas todas. E eu quero, nessa época a gente está falando de direito empresarial, eu quero mostrar para vocês que o direito empresarial, não como esse nome, mas o comércio está na nossa vida assim como mamãe. A louca. Está na nossa vida. Desde né? o escambo, né? Exatamente, desde o escambo. Tudo, né? Bom, vamos lá. Então eu peguei um livro, porque eu adoro ler, né? Que é o Mercador de Veneza, que é um livro que a gente tem que ler na faculdade de Direito, eu tive que ler, acho que todo mundo tem que ler, né? Maravilhoso. E aí o Mercador de Veneza, do Shakespeare, tá? Quem quiser ler, é muito bom, vale a pena. E existe a peça, a primeira vez que essa peça foi encenada foi em 1596, tá? E foca-se num contrato celebrado entre um mercador judeu e um cidadão veneziano. Lembrando que Veneza era... foi construída pelos judeus donos de banco, né? Então, quando você for para Veneza, você vai ver muito aquela família que eu não vou lembrar o nome agora, da Idade Média. Os Médicis. Os Médicis, muito bem, obrigada, eu li já. E aí, eles eram donos de banco, judeus, né? E eles emprestavam dinheiro, né? Para os mercadores, aquela galera super tranquila que pegava o barco e ia descobrir o mundo, né? Pessoal, assim, pessoal bem rock and roll. Você acha que você é rock and roll, né, bebê? Pega uma caravela e se joga no mar em 1500. Né? Bem legal, bem gostoso, que achava ainda que a Terra era plana. E aí esse livro, ele fala desse contrato celebrado entre esse mercador judeu e o cidadão veneziano, e discute, pelo tempo todo, eles vão discutindo esse contrato, que é um contrato abusivo, é um contrato que o mercador não consegue, o cidadão não consegue pagar, né? Então eu vou ler aqui um resuminho. Aquele primeiro mercado como usuário, e esse... Não é essa parte que eu quero ler. O que eu quero ler aqui? Que está dizendo que no contrato ele diz, se o cidadão veneziano não conseguir pagar, ele vai tirar uma tira de couro da pele dele, como pagamento daquele valor que ele não conseguiu pagar. Assim, é uma época em que se pagavam dívidas com o corpo. Exatamente. Tá? Você tirava um dedo, tirava uma mão. Exatamente. E agora, tirar a pele, eu não me lembrava disso. Tirar tanto a pele, que no Alto da Compadecida, o Ariano Suassuna, que é bacharel em Direito, faz menção a esse livro. Na hora que o Chicó lá tá com problemas financeiros, e o pai da noiva diz que vai tirar uma tira de couro. Não, pessoal, esfolado vivo. Exatamente, mas no contrato não diz sangue. Então, não pode, como é que você vai tirar a tira de sangue? Aí eles começam aquela discussão, que é, gente, a discussão desse livro. Lógico, Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida, de uma forma maravilhosa, resumiu o livro. Mas o livro é aquela discussão que eles têm. Tira o couro. Aí o Chicó, de uma forma brilhante, inteligentíssima, pega o contrato e diz, não, mas aqui diz, não põe se pode ou não com sangue. Aí, no fim, não tiram a tira, porque não podia sangue. Não podia sangue, entendeu? E é isso. Então, para vocês verem como o direito comercial está no nosso dia a dia, né? Teve lá em 1500, com o Mercador de Veneza, em Shakespeare, Ariano Suassuna, que com muito amor é bacharel em Direito, né? E teve que ler esse livro na faculdade, teve que ler esse livro na vida dele, e faz esse pequeno paralelo, né? Shakespeare, Ariano Suassuna, tá? Então, gente, o direito comercial faz parte da nossa vida. A partir do momento, por exemplo, se você está com a sua namorada discutindo dentro de uma DR, aquilo é um direito, hoje em dia, de um direito empresarial. Né? Hoje em dia, inclusive, não se fala mais o direito comercial, todo mundo, é empresarial, pessoal. Aqui no Brasil é empresarial. Mas é o direito do comércio, né? Exatamente. Do comércio. Exatamente. Então, eu vou continuar trazendo momentos da nossa vida em que você esteve à frente com o direito empresarial, comercial, né, com o comércio, e não teve essa percepção.
para que a coisa não fique tão etérea, não fique tão lá, ai, a falência da Oi, a Pão de Açúcar, coisas lá longe. Não, é aqui mesmo, no seu dia a dia, né? A partir do momento que você chega na loja e diz, se eu pagar à vista, tem desconto? Você está praticando... Fazendo mercancia. Exatamente, é mercancia. Isso. E também, você tocou aí na Oi, não sei o quê. Vocês sabem, essas grandes empresas, quando elas tombam, o tombo é feio, né? E carrega um monte de gente juntos. Então, nas recuperações judiciais, que é a antiga concordata, recuperação judicial antiga concordata, e nas falências, existe quase em todas essas grandes, e nas pequenas também, a mediação, viu, pessoal? Está se usando muito a mediação, porque para negociar prazos, porque hoje aqui no Brasil, as falências, bom, falência então nem se fale, mas vamos falar da recuperação judicial, o que acontece? É 20 anos para pagar, com deságio de 80%. Tá? Quer dizer, você tem 100, você vai receber 20, com deságio, tá? Durma com barulho desse, é preciso negociar. É isso aí. Negociar sem ferir um credor ao outro, porque todos têm que ser tratados de maneira igualitária. Gente, para acabar o nosso programa, infelizmente, eu escolhi um intérprete maravilhoso que está fora do eixo comercial. Fiz questão de escolhê-lo, porque com certeza você não vai escutá-lo em alguma rádio, mas ele é um intérprete maravilhoso, fora do eixo comercial, que todos nós temos que conhecer. Joguem aí no seu buscador de música, o nome do nosso querido Felipe, com I, Felipe Cato, com 2 T's. E a música escolhida é Saga, tá bom? Nós vamos sempre trazer agora, né, Cíntia, esses novos nomes da nossa música brasileira, maravilhosa, rica, espetacular. Um beijo grande. Beijo, pessoal.